Oi, aqui é a Ana Laura e hoje eu vou mostrar os livros que eu mais quero ler até o final do ano. Bom, a gente já tá em novembro, então falta menos de 2 meses pro ano acabar. E chega naquela hora que você olha pra estante e vê um monte de livro que você queria muito ler e que já tá acabando o ano. Eu separei 14 livros pra ler até o final do ano. Eu acho que é uma meta possível, seriam 7 livros por mês, mas é aquela coisa, né? Se você não quer ler um livro, é só colocar ele numa TBR, porque aí ele fica naquele limbo e você começa a pegar todos os livros que não estão nessa pilha de livros que você queria muito ler. Mas eu separei aqui os livros que eu quero muito ler, tô muito empolgada, então eu acho que eu vou conseguir ler. Tem um pouquinho de tudo aqui. Eu separei alguns clássicos que eu quero ler, alguns livros em inglês, separei também fantasia, thriller, série. Então as temáticas estão bem variadas, o que eu acho que vai ajudar um pouquinho, porque quando eu estiver enjoada de um livro, eu pego um outro totalmente diferente, então não vai ser uma TBR cansativa. Então o primeiro livro dessa lista de livros que eu quero ler até o final do ano é The Secret Life of Bees. Eu encontrei esse livro por acaso num sebo e gostei muito do título e também da capa. E depois pesquisando um pouquinho mais sobre ele, eu vi que ele também tem uma adaptação que eu também nunca assisti. Esse livro é ambientado nos anos 60, principalmente tendo esse plano de fundo da luta racial em relação às pessoas negras, dessa questão de segregação que teve muito forte nos Estados Unidos. Então, tem todo esse background de luta. Aqui nesse livro a gente vai acompanhar a Lily, uma menina de 14 anos que mora somente com o pai porque a mãe dela faleceu quando ela era criança, mas ela não lembra muito bem o que aconteceu com a mãe dela e ela não se dá bem com o pai, então os dois sofrem esse processo de luto e eles não se dão bem. A Lily foi criada nesse ambiente de segregação racial, mas a babá dela foi uma mulher negra. E um dia as duas resolvem fugir de casa. E aí nessa fuga elas encontram uma casa onde moram 3 mulheres negras que mexem com abelhas. Esqueci a palavra agora, mas que trabalham, né, com as abelhas e colhendo mel, enfim. Isso é tudo que eu sei desse livro, mas eu acho que eu vou gostar bastante dele. Seguindo essa vibe dos anos 60 e luta racial, eu quero muito ler The Help. Eu já vi esse filme 1 milhão de vezes, chorei 1 milhão de vezes, mas eu nunca li o livro e eu queria muito ler essa história. E nesse livro a gente vai acompanhar a história de vida de várias mulheres negras que foram empregadas domésticas nos Estados Unidos e elas vão contar um pouco da vivência delas, como é trabalhar na casa de uma família branca, como é toda essa questão racial, não ter direito nenhum, receber muito pouco e trabalhar por muitas horas. Enfim, o filme é muito famoso. Mas faz um tempinho desde a última vez que eu vi ele, então vai ser bem legal pra mim relembrar fazendo essa leitura. O último livro em inglês dessa TBR é o segundo livro da série do Iremonger. O primeiro é esse daqui, O Segredo de Hip House. Ele é o único livro dessa trilogia publicado no Brasil e já faz um tempinho que ele foi publicado, então eu acho que a editora não vai trazer o segundo e o terceiro livro pra cá. Então eu aproveitei uma promoção que teve na Amazon, que ele ficou bem abaixo do que ele costuma ficar, ainda mais por ser um livro importado, de capa dura, enfim. E aí eu aproveitei para comprar porque eu gostei muito do Segredo de Hip House. Foi um dos meus livros favoritos do ano passado e eu queria muito continuar essa série. Por se tratar de uma continuação, eu não posso comentar muito sobre esse livro, mas também nem sei muito o que comentar, porque eu ainda não li, né? Mas essa série de livros gira em torno de uma família que mora numa mansão enorme no meio de lixão. E cada membro dessa família tem um objeto que eles precisam andar, carregar esse objeto 24 horas por dia. E aí acontece um monte de coisa. Eu gostei muito, fica aí a minha recomendação para quem quiser ler o primeiro livro. É muito legal, é muito diferente do que a gente tá acostumado, a ambientação dele é ótima. E eu quero muito continuar e desvendar o mistério dessa família. Indo agora para os clássicos, eu quero muito ler esse ano Emma. Eu não sei do que esse livro se trata, eu nunca li nada da Jane Austen, mas muita gente gosta, muita gente fala muito bem dos livros, favorita vários livros dela. Tem uma booktuber aqui que eu gosto bastante, que é a Diana Martins, que ela é apaixonada na Jane Austen, e eu queria ler alguma coisa dela e vou começar por Emma, que é uma edição que eu tenho aqui que eu encontrei no sebo. Eu acho essa edição linda. E por que não colocar para ler até o final do ano? Também quero ler até o final do ano Os Miseráveis, do Victor Hugo. A edição que eu tenho é a da Penguin, que eu acho uma graça. E a história é dividida em 2 partes, né, em 2 livros, então eu acho que vai ser até mais fácil para eu ler. Eu posso colocar um para novembro e um para dezembro.
Apesar de ser um calhamaço, esse livro é favorito de muita gente e eu não sei muito bem sobre a história, mas eu acho que vai abordar bastante essa questão social e a questão de classes também em relação à elite. Eu acho essa edição da Penguin a coisa mais linda, as capas são super bonitas. E é isso, tô bem empolgada. Bom, vou dar uma corrida aqui porque eu acho que eu já me alonguei muito nesses primeiros livros, então, e ainda tem mais uma pilha aqui do meu lado. O último clássico que eu quero ler até o final do ano é Ana Karenina. Karenina? Acho que é isso. É do Tolstói. Eu quero muito ler esse livro desde que eu li Sono, do Murakami. E aqui nesse livro, a personagem principal, ela gosta muito desse livro aqui. Ela até fica um pouco obcecada, fica lendo ele sem parar. Enfim. E aí, eu quero muito ler esse livro, tanto por ser um clássico. E é isso, também não sei muito do que se trata, mas a Diana Martins também tá lendo o livro e ela falou que por enquanto ela tá gostando, que é uma grande novelona. Então, vamos ver, espero que seja uma leitura bem fluida. Dando início às séries, quero muito começar a série Feita de Fumaça e Osso. Essa capa até me assusta um pouquinho, não gosto de olhar muito pra ela. Mas vai contar a história da Carol, que é uma humana que mora num covil de um demônio. E ela recolhe dentes ao redor do mundo para esse demônio, que ela acredita ser o pai dela. Mas ela também não sabe por que que ela tá ali, por que que ela é a única humana que se encontra ali. Ela não lembra da família dela, dos pais dela, quem é ela. E também, pelo que eu entendi, vai ter uma guerra entre os anjos e esses demônios. E aí ela vai descobrir que existe essa guerra. Enfim, também não sei muito além disso. Eu acho que eu vou gostar bastante porque essa série é muito famosa, muita gente gosta muito. E eu acho que é até legal começar um livro sem saber muito sobre ele, porque aí você surpreende mais ainda. Acho a diagramação dele boa e parece ser uma história bem fluida. Então, tá aqui começando essa trilogia. Também quero ler esse ano O Nome do Vento. É o primeiro livro da Crônica do Matador do Rei. Também é um livro bem famoso, é de fantasia, se eu não me engano, acho que é fantasia. E é um livro que tá na minha estante há muito tempo, então tô querendo dar uma desencalhada, mas também tô animada pra conhecer essa história. E fechando essa categoria de séries, quero muito começar a ler Outlander. Eu nunca assisti a série também, mas a minha mãe e a minha irmã já assistiu essa série e elas gostaram muito. E eu também tenho bastante vontade de assistir essa série, mas eu quero começar pelos livros. O que eu sei a respeito de Outlander é que a Claire, que é uma enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, e aí alguma coisa acontece que a Claire volta no tempo lá para 1743. Então é um livro que vai tratar de viagem no tempo. E também não sei muito além disso, mas muita gente gosta muito. A Kabuki TV também fala bastante dessa série e eu quero muito começar. De thriller, eu tenho esse livro nacional aqui do Rafael Montes, Dias Perfeitos. E lendo um pouquinho aqui da sinopse, parece meio You, assim, daquela série, sabe? Porque ele vai contar a história do Theo, que é o estudante de medicina que fica obcecado por essa menina chamada Clarice. E muita coisa vai acontecer. Falam que esse livro é meio perturbador, assim, então tô com expectativas pra ele. Nunca li nada do Rafael Montes, mas ele é um autor nacional que muita gente já leu, ele é bem renomado. Quero começar a ler Rafael Montes. Não sei se esse livro é uma boa porta de entrada. Se alguém já leu algum livro dele, deixa aí nos comentários pra mim. E é isso. Esse livro aqui, eu tava passeando no sebo e eu encontrei ele aleatoriamente. Eu peguei ele na estante pela capa, porque eu achei uma capa muito bonita. Olha só os detalhes que ele tem na capa. Ele chama O Mestre das Iluminuras e eu acabei levando ele mais pela capa, mas também quando eu fui ler a sinopse aqui, eu achei que é bem interessante, bem diferente do que eu tô acostumada a ler. Ele tem o plano de fundo a Inglaterra feudal, toda essa questão da peste, doenças, guerras, e também uma população que é muito oprimida, que o rei vive impondo impostos muito abusivos. E eu não sei, eu nunca vi ninguém falar desse livro, eu acho que parece assim uma ficção histórica. E tô bem empolgada também, tanto pela capa quanto pela premissa. Espero gostar bastante desse livro, espero concluir ele. Agora um romance aqui na minha TBR para ficar um pouquinho mais leve. Com esse livro aqui, Não é Errado Ser Feliz, da Linda Holmes. Foi um livro que eu conheci através da Mel, da Tea with Mel. Eu gosto bastante das recomendações dela, que é um pouquinho ruim também, né, gostar das recomendações dela, porque ela lê muito livro importado, então haja dinheiro para ler as recomendações, mas esse daqui eu tava passeando pela livraria do shopping e ele tava em promoção.
E aí eu resolvi levar, até porque a gente, como os livros nos sites, né, na Amazon, na Submarino, na Americanas, eles são muito mais baratos que numa livraria, a gente acaba comprando mais no site do que na livraria. Então eu gosto de dar sempre uma passadinha na livraria, ver o que tá valendo a pena, às vezes tem algum livro que eu quero e que tá assim um pouquinho mais caro que na Amazon, mas que eu levo mesmo assim, né, pra ajudar também a livraria, porque é um lugar que eu gosto muito de ir, eu não quero que elas fechem. Bom, e aqui é o romance de uma moça que perdeu o marido e já faz um ano isso, mas ela não sai de casa, e um outro mocinho que ele é jogador, ele é arremessador profissional, mas ele tá em crise na carreira, então ele decide ir pra uma cidadezinha do interior, sabe? Pra se acalmar, refletir e ver o que tá acontecendo com a carreira dele. E ele vai morar bem do lado da nossa protagonista. E eles acabam sendo amigos, né? E provavelmente algo a mais. Esse livro parece ser super levinho, super gostoso de ler. É aquele livro fluido que você às vezes tá um pouquinho cansado, então pega esse livro pra ler, pra se sentir mais feliz. E eu quero muito ler ele. O penúltimo livro dessa minha lista é A Guerra que Salvou a Minha Vida. É um livro que eu queria muito ler e eu encontrei ele num sebo, então aproveitei para levar. Eu sempre acabo fazendo tipo um book and haul aqui na minha estante e troco bastante livros no sebo, frequento bastante. E aí quando eu encontrei esse livro eu fiquei super feliz, porque é um livro que falam super bem mas que também é um livro assim triste, né, difícil de ler. Esse livro vai contar a história de uma menininha que ela tem eu não sei exatamente o que é, eu acho que é um problema motor na perna que faz ela andar mancando, mas também não tenho certeza se é exatamente isso. Mas eu sei que ela tem, assim, uma questão física que não permite que ela ande. E aí, por conta disso, a mãe dela tem muita vergonha dessa deficiência que ela tem e não permite que ela saia de casa. Então, ela fica olhando as crianças brincarem, o irmão dela. E ela é a única criança que não pode sair. E ela é muito maltratada pela mãe. E aí, em contrapartida, né, o background dessa história é a Segunda Guerra Mundial. E aí, pelo que eu vi em algumas resenhas, essas crianças são resgatadas dessa cidade para irem para outras cidades mais distantes da guerra, né, para que as crianças sobrevivam. E aí, quando essa criança vai para essa outra cidade, ela encontra um mundo de possibilidades, ela não tá mais perto da mãe, que é uma pessoa que deixa ela muito triste, e mesmo com que essa pessoa que acolhe elas, né, que não queria acolher crianças, mas acaba acolhendo, apesar de ela não tratar super bem as crianças, por essa menininha protagonista ser muito maltratada, ela gosta muito de ficar lá, ela se sente muito grata e muitas vezes ela não se sente nem merecedora de tudo que ela tá ganhando. Enfim, eu sinto que é um livro emocionante, que vai ser muito gratificante também ler. Aqui atrás da capa tem até escrito que, assim, ela teve a chance que Anne Frank não teve. A Guerra que Salvou Minha Vida é um livro sobre as muitas batalhas que nós precisamos vencer para conquistar um lugar no mundo. Então, com certeza vai ser uma leitura emocionante e espero gostar bastante. E o último livro, eu ainda não tenho ele físico, porque eu comprei por um sebo, então ele tá chegando, mas eu vou deixar uma fotinho dele aqui, que é o primeiro livro da Primeira Era de Mistborn, do Brandon Sanderson. É uma série que muita gente gosta bastante, né? Uma trilogia que tem uma trilogia da Primeira Era, depois uma trilogia da Segunda, enfim, é meio confuso. Mas é um livro de fantasia que as pessoas gostam muito, mas que também estava muito difícil de achar. Então eu consegui achar o primeiro livro de um preço um pouco mais em conta, né, do que geralmente a gente encontra, e decidi começar a ler essa série. Eu não queria ler essa série em inglês, porque ela é uma fantasia adulta, né? Ela vai tratar de guerra e tem muitas questões que eu acho que o meu reading ainda não tá nesse nível. Então, tava procurando os livros em português e graças a Deus achei o primeiro livro. Bom, eu acho que ele vai chegar ao longo da semana, então eu também quero ler esse livro. Bom, e é isso. Não vou conseguir levantar todos os livros aqui, porque são 13 livros, né? O outro ainda tá chegando. Mas são livros que eu quero muito ler, que eu tô com expectativa. Tô animada. E me contem aí nos comentários como tá esse fim de ano de vocês, quais livros que vocês estão desesperados pra ler esse ano ainda. E é isso, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.